A palavra que é o fundamento da vida, irmãos. A Bíblia é um livro que ensina para tudo na vida. A Bíblia ensina de trabalho, ensina de economia, ensina de relacionamento, de sexo, de conduta de vida cristã, de educação de filho, né, de empreendedorismo. A Bíblia é um livro fantástico. E hoje, nós vamos entrar em alguns assuntos que eu preciso da sua atenção e do teu coração aqui. Tanto você que está aqui presencialmente, como aqueles que estão online. Porque já há algum tempo a igreja tem sofrido um ataque. E as pessoas não estão percebendo. Já há algum tempo a igreja tem sido atacada ferozmente, irmãos. Nossos filhos têm sido atacados, a família tem sido atacada. Lógico que é uma palavra profética aqui. É uma palavra hoje de libertação. É uma palavra de cura. É uma palavra de milagre para muitas pessoas que estão aqui, que estão me ouvindo. E eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos partir da vida de um casal comum. Um casal que vai nos servir hoje como um exemplo para que a palavra de Deus seja ministrada. Então, 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Eu creio que é uma noite de milagres, irmãos. Eu creio que é uma noite de milagre. E eu peço a atenção da igreja, porque Paulo é muito claro. Em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos perder o alvo, irmãos. Nós não podemos perder o propósito. Alguns meses atrás eu ministrei sobre isso aqui, que às vezes nós estamos fora do propósito. Sem perceber, nós vamos desviando do propósito. Vamos lá, vamos ler o texto. O nascimento de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Esse vai ser o casal que nós vamos trabalhar aqui, Ana e Eucana. Esse casal vai servir de exemplo para Deus ministrar algo muito grande nas nossas vidas. Verso de número 3. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Verso 5. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. O Senhor a havia deixado estéril. Continuando. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Uma mulher que não comia. E em meio a um sofrimento emocional, em meio a problema. Era um grande problema. É ou não, Vitor? Concorda comigo, irmão? Olha só como era sério, irmãos. Quando a gente tem um problema emocional, a gente come mais ou menos. Lógico que assim, a tendência é comer mais, né? Lógico que tem gente que perde apetite. Mas você vê, ela não comia. Chorava, se angustiava. Verso 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do templo, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Verso 12, então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amados irmãos, nós vemos aqui uma situação muito clara. Havia um problema, havia uma dificuldade, havia um sofrimento, havia dor, havia angústia, havia choro, havia tristeza. Quantas questões envolvidas na vida desse casal. Quantas questões envolvendo as suas vidas. Isso não é diferente de mim e de você. Dentro do nosso contexto de vida, de relacionamento, de casal, pai, filho, trabalho, estudo, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar momentos difíceis. Veja que toda vez que ela ia à casa do Senhor, ela era afrontada. Toda vez que ela ia buscar Deus, ela era afrontada. Toda vez que ela tinha disposição de ir ao templo de Deus, havia confronto, havia dificuldade, havia luta, havia oposição. E o texto é claro, que a cada ano, o seu esposo estava ali com ela naquele problema. A acompanhava, via o sofrimento, via aquela dificuldade, e por mais que tentasse fazer algo, não obtinha resultado. Tentava, Cleia, com aquilo que estava na mão dele, ele tentava, com aquilo que ela sabia fazer, ela tentava, mas o texto diz que o Senhor fez com que ela ficasse estéril. Vamos lá, vamos dar uma definição aqui. O que é esterilidade? O tema da mensagem de hoje é esterilidade. O que é? Eu vou dar aqui algumas definições. Esterilidade: quando a pessoa possui má formação ou algum tipo de distúrbio que a torna de modo irreversível e permanente incapaz de se reproduzir. Ocorre o que chamamos de esterilidade. Não dá fruto. Uma terra estéril não dá fruto. Um ventre estéril não dá fruto. Não gera vida. Não gera resultado. Quero dar mais duas definições aqui. Infertilidade: trata-se da diminuição da capacidade reprodutiva de uma pessoa, que dificulta o êxito da gravidez. Na maioria dos casos é algo transitório, não um problema irreversível, como muitos pensam. Fertilidade é a capacidade do indivíduo ou do casal de gerar um outro ser humano. Gera vida. Aquela mulher, a Bíblia diz que o Senhor fez com que ela, está lá no verso 6, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Não dava fruto.
não podia gerar. O assunto aqui que eu quero tratar hoje, irmãos, são questões de esterilidade da vida. Pode ser que você está me ouvindo e você tenha filhos, netos, enfim, vai ter um dia. Mas eu quero falar de algo muito além. Por que será que Deus fez com que ela ficasse estéril? Por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria trabalhar algo na vida deles. Deus muitas vezes permite que nós passamos por algo, para trabalhar algo em nós, para nos preparar para algo, irmãos. O Senhor fez com que ela ficasse estéril. O que nós podemos pontuar aqui, que aquele casal aprendeu junto, que aquele relacionamento gerou junto? O que nós podemos tratar aqui, no qual Deus permitiu que ela fosse estéril? Primeiro ponto, irmãos, eu vejo que aquele casal aprendeu a resolver as coisas juntos. Ano após ano eles subiam junto. Ano após ano ele falava: Ana, será que você não come? Você está triste? Será que eu não tenho mais valor do que 10 filhos para você? Eles aprenderam a resolver as coisas juntos. Irmãos, tem questões da vida que nós não vamos conseguir resolver sozinho. Por mais que a gente seja capaz, inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus, na qual Ele nos deu capacidade, inteligência, dons, talentos que devemos multiplicar. Mas eu vejo que aquele casal, ele aprendeu a resolver as coisas juntos. Isso é um ponto importante da vida. Seja num relacionamento de casal, seja no relacionamento de pai e filho, seja no relacionamento numa empresa, numa escola, seja o que for. Sozinho é mais difícil. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é difícil de ser rompido, irmãos. A Bíblia diz que 2 juntos se aquecem, 2 juntos se protegem. Jesus disse que se 2 concordarem, o reino de Deus, a cultura do reino de Deus é uma cultura de colaboração, é uma cultura de unidade, de caminhar juntos. Pode ser que você esteja enfrentando um problema que eu não posso dar a solução, ou entregar aquilo que você gostaria, mas a gente pode chorar junto, a gente pode orar junto, a gente pode compartilhar juntos. Então veja, ali diante daquele problema ela era estéril, mas eles aprenderam a fazer as coisas juntos. Nós vivemos numa sociedade individualista, irmãos. Um mundo onde o plural é tudo para as pessoas. Outro dia eu estava na casa do meu pai, e aí ele ligou a TV, me deu o controle e falou: escolhe alguma coisa aí. Eu comecei a passar, né? 560 e poucos canal. Eu falei: meu Deus, o que eu escolho? Se aquele ali é legal, aquele documentário aqui. Você fala: meu, é muita coisa. Se tivesse 2 canais ficava mais fácil escolher. Não é verdade? Agora você vai lá, aquele monte de canais, fala: o que eu vou assistir? Esse é o mundo que a gente vive. Então eu vejo que eles aprenderam a resolver as coisas juntos. Ele sacrificava para ela ia ao templo. Outra coisa que eu vejo, pelo qual Deus, Ele às vezes permite certas coisas, é que ela foi resolver aos pés de Jesus. Ela foi no ambiente onde Jesus se manifesta, ela foi ao templo. Nós não podemos perder isso, irmãos. Imagina que eu tenho um problema e eu paro de vir na igreja, eu paro de buscar Deus. Muitas vezes o problema vai ser o ponto de partida para eu buscar a Deus. Não é a questão do problema em si, mas eu sei que aonde eu vou buscar, porque ali eu vou ter saída, ali eu vou ter consolo, ali eu vou ter ânimo de continuar enfrentando até chegar o momento de eu ter vitória, de eu passar aquele problema. Então é muito claro que ela ia no templo ano após ano, ele ia ao templo ano após ano. Então eles aprenderam a resolver os problemas buscando a Deus. Eles entenderam que muitas vezes era necessário ir na casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro é onde ele vai desfazer aquilo que vai impedir algo na minha vida, para ele refazer de novo.
Irmãos, quem gosta de passar problema? Ninguém. Mas são os problemas que nos promovem. São os problemas que nos preparam para um próximo nível, para a maturidade. Os problemas nos dão maturidade, irmãos. Eles aprenderam a buscar juntos, eles aprenderam que é na casa do oleiro que se resolve as coisas. Eu começo a entender porque Deus permitiu. Eles aprenderam a fazer as coisas juntos, que sozinhos eles não iam resolver. Por mais que ela queria, que ela chorava, que ela esperneava, não ia resolver. Mas na casa do oleiro, juntos, eles entenderam que aquela situação podia ser transformada. Quem está entendendo isso? Amém? Sabe outra coisa que eles aprenderam, irmãos? Eles aprenderam a honrar uma autoridade. Ele começa a questionar ela. Não, meu senhor, não é o que você está imaginando, não. Eu sou uma mulher amarga. Sou uma mulher cheia de problema. Uma mulher cheia de sofrimento. Eu estou aqui buscando a Deus. Está aí meu marido aqui. Porque nós estamos entendendo que é preciso buscar Deus. Que eu não consigo resolver sozinha. Eu estou aqui buscando a cooperação de Deus nessa situação. Junto com meu marido. Aí o que aconteceu? Ele lançou uma palavra. Autoridade na vida dela. Ela reconheceu a autoridade. Ela não quebrou um princípio de autoridade. E aquilo foi uma bênção na vida dela. Então eu entendo que muitas vezes Deus permite situações para trabalhar na nossa vida, irmãos. Para pegar o barro e falar, meu, agora eu vou deixar do jeito. E quando eu deixar do jeito, ele vai estar pronto. Deus não faz isso para castigar, irmãos. Deus não faz isso porque Ele é ruim. Nós somos imperfeitos e não estamos preparados para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então aquele casal aprendeu muito. A vida desses dois, deste homem e desta mulher, nos ensina demais, irmãos. Como nós precisamos, muitas vezes, ter a humildade de pedir uma ajuda. Como muitas vezes nós temos que entender que nós precisamos da cooperação de Deus, que precisamos ir na casa do oleiro e reconhecer as autoridades que Deus levanta. Reconhecer uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, o nosso coração e a nossa mente estamos recebendo uma cultura que nós estamos perdendo o viver pela fé. A gente tem que ver, temos que ter algo palpável para ver que é aquilo, para acreditar. E o viver pela fé não é assim, Rosana. Não é assim, Júlia. O viver pela fé, você acredita que o Senhor está cooperando com você, Ele está trabalhando por você. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado aos que o amam. Simplesmente eu vou buscar porque eu sei que Ele vai me dar a saída, Ele vai me ajudar. É a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, nós não vamos se curvar ao rei. Nosso Deus vai nos livrar. Mas se caso Ele não nos livrar, mesmo assim nós vamos ser fiéis a Ele. Que fé, irmãos. Mesmo que a gente morra queimado, nós somos fiéis a esse Deus. Uau. Mesmo que Deus não me dê o que eu quero, o que eu sonho, mas eu vou ser fiel a Ele. Porque o que Ele fez na cruz já foi muito. O que Ele fez na cruz por mim é algo maravilhoso. É algo muito grande. Então esse casal aprendeu muito, irmãos. Hoje, eu vejo pessoas estéreis. Espiritualmente. Espiritualmente, ela vive uma religião com Jesus. A vida dela não dá fruto. Sabe por quê? Porque ela vive uma vida mundana. Ela vive uma vida egoísta. Ela vive uma vida carnal. Santidade está longe. Uma vida de compromisso com Deus está longe dos parâmetros da visão de vida dela. Irmão, nós temos que tomar cuidado para não ter o conhecimento só intelectual da Bíblia. Nós temos que ter um conhecimento da fé. Nós temos que ter um conhecimento de um relacionamento pleno com Jesus Cristo. Porque senão espiritualmente a minha vida não está fruto. Eu não falo de Jesus para ninguém. Eu não ganho ninguém para Jesus. Eu só toco a minha vida e venho para a igreja.
Vida estéril. Irmãos, quem é discípulo de Jesus dá fruto. Jesus vai cobrar fruto. Porque quem não dá fruto vai ser jogado para ser queimado. Ai, pastor, misericórdia. Irmãos, eu estou aqui como pastor para te ensinar, para te orientar. Quem está ligado na videira dá fruto. Quem anda com Jesus dá fruto. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras em vós, vocês vão dar fruto. Irmãos, nós estamos estéreis espiritualmente. E aí Deus, Ele começa a gerar situações para tentar chamar a nossa atenção e a gente não acorda. A pessoa vem na igreja, mas ela tem um namoro mundano. Ela tem um dia a dia mundano. Irmãos, nós temos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa que veio de Adão. Isso não é história da carochinha, isso é uma realidade. A nossa natureza é inimiga de Deus. Paulo fala aos romanos: aquele que quiser ser amigo da carne se constitui inimigo de Deus. Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmãos, no reino de Deus não tem meio termo. A cultura do reino é muito clara. Vocês querem ser meus discípulos? Neguem a si mesmo, tomem a cruz de vocês e vocês vêm me seguir. Essa é a cultura do reino. Hoje a cultura do mundo é outra. Você tem que ser feliz. É isso que importa. Você não está feliz no seu casamento? Separa. Todo mundo separa, isso é normal. Isso não é normal, irmãos. Isso é uma ideia marxista. Isso é do diabo. Isso não é do reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é perdido no maligno. Deus, Ele criou tudo, irmãos, mas tem um sistema aí que não é de Deus. Pode ser que eu e você, a gente estamos na igreja, eu e você, e espiritualmente a gente é estéril. Porque a gente dá fruto num monte de situação. A gente prospera na escola, no trabalho, nos sonhos, mas espiritualmente a gente é morto. Vazios, com uma fé naufragando, com uma fé fingida, com uma fé morna. Irmãos, compromisso no reino de Deus tem que ser tudo na nossa vida. Porque a fé sem obras é morta. Trabalhar para Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Investir no reino é a melhor coisa que você pode fazer. Eu não estou falando que você tem que deixar a sua vida virar um eremita. Não estou falando nada disso. Vou subir numa montanha e vou viver só para Jesus. Não. Espiritualmente nós estamos estéreis, irmãos. Porque nós não damos frutos para o reino. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Houve um homem chamado Celso. Isso na época de Roma. E ele queria combater o cristianismo.